Bom, pessoal, hoje vou estar falando sobre os tipos de evento no Visage. É, Esse vídeo vai abordar sobre os eventos que a gente pode ter na nossa modelagem de processo. Os eventos vão girar basicamente em torno desses três objetos aqui. A gente tem o evento de início, o evento intermediário, o evento de fim, ou o evento término. Esses eventos aqui, eles representam algo que vai acontecer, que pode acontecer durante o curso de um processo e afeta o fluxo, né? Então, o evento de início, ele indica o início de um projeto. O evento intermediário, ele indica que algo ocorre durante o processo. E o evento de fim, ele indica o fim do processo. Então, assim, dentro desses eventos aqui, a gente pode ter tipos diferentes. Como assim tipos diferentes? Por exemplo, o evento de início e o término, ou o evento de fim, eles podem ser dependentes de mensagem. Então, além dos eventos gerais que a gente tem aqui, são eventos simples, a gente tem várias especificações destes eventos. O evento de início, ele pode ser dependente de mensagem. Como assim? Se a gente clicar no botão direito em cima, tipo de evento, mensagem. O evento de início ele pode ser dependente de mensagem. O que acontece? O processo ele começa quando uma mensagem é recebida. Por exemplo, a gente tem um processo lá que é executado pela recepcionista. E a recepcionista faz o seu processo, faz a sua função e encaminha uma mensagem, uma notificação para uma outra área, para um outro setor que vai executar um processo totalmente diferente, um processo diferente. Então, esse processo só é iniciado quando essa mensagem chega para eles. Então, se eu colocar aqui um evento tipo de mensagem aqui, dependente de mensagem, esse processo aqui só vai ser iniciado quando essa mensagem for recebida. Então, ele depende de uma mensagem para ser executado. A gente pode fazer isso com um evento intermediário, deixar ele dependente de mensagem, que ele vai indicar que uma mensagem pode ser recebida ou enviada. Então, assim, durante o processo, dependendo de algumas situações, ele pode receber uma mensagem ou pode enviar uma mensagem para um outro evento, para um outro caso de uso. E aqui ele pode ser um evento de mensagem também, o evento de fim ele pode ser de mensagem. Que assim, uma mensagem ela é enviada quando o fluxo chega ao fim. Por exemplo, a questão da secretária que eu disse, ela recepcionista, ela executa o seu processo, ela tem um papel. Ao fim desse processo que a recepcionista executa, ela manda uma mensagem para o setor financeiro para fazer algumas aprovações, certo? Vamos supor que a gente tem dois processos. Recepcionista, ela tem o processo dela, executa normalmente, e no fim desse processo ele tem um evento de fim, dependente de mensagem. Então, quando ela executar o evento fim, ele vai mandar uma mensagem, porque o evento fim, dependente de mensagem, o que ele faz? Ele envia uma mensagem quando o fluxo termina. Então, quando o processo da recepcionista terminar, o evento fim vai mandar uma mensagem, que pode chegar no evento de início, dependendo de mensagem de outro processo, como por exemplo o processo financeiro. Vai receber essa mensagem que a recepcionista já fez tudo, tá tudo certo, chega aqui uma mensagem para um outro processo ser iniciado. Esse é um exemplo. Um evento com especificação de tempo, a gente pode sempre a gente vai utilizar os eventos baseados nesses três aqui. Então, a gente pode ter um evento de início com especificação de tempo. Botão direito, tipo de evento,
timer. O evento baseado de tempo aqui, o início, por exemplo, o evento início com a especificação de tempo, ele indica que um processo começa em um tempo ou data específica. A gente tem um processo que executa todo dia 25 de dezembro de qualquer ano. Todo dia 25 de dezembro ele executa um processo, ele envia uma mensagem Feliz Natal, por exemplo. São exemplos simples. Então, ele vai indicar que aquele processo vai ser executado naquele tempo, naquela hora definida. O evento de intermediário, a gente pode ter um tipo timer também, um tipo de tempo. Nesse aqui, o que ele vai fazer? Ele vai indicar um tempo de espera de outro processo. Aqui a gente inicia um processo, um certo tempo, vai executar alguma coisa, e esse aqui, o que ele faz? Ele espera um processo terminar para ser iniciado. Ele vai indicar basicamente o que? Tempo de espera dentro do processo. Então a gente está executando um processo, aí dentro desse processo a gente pode esperar um pouco também. Ele pode ser iniciado num tempo definido, e dentro desse processo, quando o fluxo estiver seguindo, ele pode ter um tempo de espera ali, uma pausa. A gente tem os eventos condicionais. Então, tipo de evento condicional, que ele aqui no evento início condicional, um processo se inicia quando uma condição de negócio se torna real. Então, a gente tem um evento intermediário condicional, que ele é usado quando uma sequência do fluxo depende de uma condição de projeto específica. Esse fluxo intermediário, assim, a gente vai executar uma sequência paralela aqui, dependendo de uma condição atendida no mesmo processo. Então, por exemplo, esse processo aqui ele pode ser iniciado se uma condição for atendida, certo? É uma condição real do negócio mesmo. Quando essa condição for atendida, o processo inicia. E dentro desse processo, a gente pode executar um fluxo paralelo, dependendo da condição do negócio também. Dependendo do que ocorrer dentro do processo, pode ser executado algo paralelo no processo, dependendo de uma condição. Então, a gente tem esses eventos condicionais. E falando sobre evento paralelo, a gente pode ter um evento de início aqui paralelo também. A gente vem aqui botão direito tipo de evento ou paralelo. O evento paralelo de início, quando que ele é usado? Quando há múltiplos gatilhos requeridos para iniciar um processo. Então, assim, ele tem ele pode ser um evento múltiplo, mas ele pode ser um evento paralelo com múltiplos gatilhos. O intermediário também. Só que o intermediário é quando um processo, um evento, é ativado por mais de uma causa. Então, assim, você tem mais de um fluxo, mais de algumas ações sendo executadas, e ele pode ser ativado por mais de uma causa. Quando uma foi atendida, ele pode ser ativado. Chega aqui para ele seguir com o processo dele. Então, ele é necessário que todas tenham sido realizadas para sua ativação. Então, assim, você tem 3 processos sendo executados, aí os 3 devem ser atendidos. Os 3 devem ser concluídos para que a sequência desse fluxo continue. Tem um colônia japonesa perto de casa. Nossa, mas essas partes são muito ruins. Dando sequência aqui, passou uma pessoa aqui. Tá. Então, assim, a gente tem um evento paralelo. Esse evento paralelo, intermediário, é um evento que ele, tipo assim, você vai ter vai ter mais de um fluxo. O evento paralelo, ele não existe como um fluxo só. Então, assim, você está executando 3 coisas diferentes ao mesmo tempo,
O João tá fazendo a massa, a Maria tá fazendo o recheio e o José tá pegando a lenha. Esse evento paralelo só vai prosseguir com a sequência do fluxo se o João terminar, concluir a massa, se a Maria concluir o recheio e se o José montar a lenha, botar fogo lá e concluir tudo, entendeu? Então isso só vai ser executado quando os outros fluxos forem concluídos. E, e então assim, cria meio que uma dependência, né? Então assim, para dependência, a gente pode ter dentro do nosso processo a gente pode ter eventos dependentes de sinal. A gente pode ter um evento de início dependente de sinal, vem aqui tipo de evento, sign. Esse evento de sinal pode ser intermediário também. Então assim, e um evento de fim ele pode ser dependente de sinal também. Então a gente pode ter o início. O que o evento início de sinal faz? Ele é um processo que começa quando um sinal proveniente de outro processo é identificado. Então assim, quando você está executando um processo, aquele processo dependendo de uma condição lá, dependendo do que ocorrer naquele processo, ele vai mandar um sinal para outro processo. Aí esse outro processo vai identificar esse sinal e vai executar alguma ação ou realizar o evento, o processo inteiro. Tem dois processos. Um processo faz alguma coisa, manda um sinal para outro processo executar uma outra atividade. O evento paralelo aqui, dependente de sinal, ele é usado para representar o envio ou recebimento de sinais. Então, dentro de um processo ali, ele pode receber um sinal de outro processo e executar alguma coisa, ou ele pode enviar o processo. O evento fim dependente de sinal, ele indica que um sinal é enviado quando o fluxo chega ao fim. Vou dar um exemplo aqui. A gente pode ter dois processos. Um processo ele pode ser iniciado normalmente aqui ele vai executar algumas ações e dentro dessas ações ele vai encaminhar dentro desse evento, desse processo, ele vai encaminhar um sinal para um outro processo. Esse outro processo ele vai ser iniciado. A gente tem que criar um outro processo aqui, uma outra raia, um outro processo. Esse outro processo ele, deixa eu só dar um evento, disparar uma esse processo que ele pode ser de um início, na verdade, tipo de sinal. Vou mandar aqui, na verdade. Só trocar o tipo de evento aqui, certo? Aqui a gente já tem certo. A gente tem, por exemplo, um processo sendo executado aqui. Ele vai iniciar normalmente, tem suas tarefas. Dentro dessa tarefa ele pode ter um evento intermediário aqui, no meio daquele processo ele vai mandar uma mensagem para um outro processo executar alguma coisa. E a gente usa esse evento intermediário. Aí dentro daquele outro processo a gente vai ter um outro evento intermediário, porque o evento intermediário ele vai receber ou enviar o sinal. Então esse aqui vai receber, ele é um tipo de sinal, ele vai receber um sinal enviado, ele vai executar alguns processos e pode devolver
esse evento para o processo que enviou, que devolveu o processo, ou finalizar esse processo, executar alguma coisa ou finalizar, ou devolver o sinal para o processo de cima seguir com suas atividades. Quando um processo, ou esse processo pode executar e terminar. Quando ele terminar, ele pode ou não fazer nada ou enviar um sinal a um outro processo para que inicie alguma atividade. Entendeu? A gente tem Maria tá, vamos dar um exemplo. Maria tá fazendo um bolo. Então, o José tá pegando a lenha aqui, ele dispara um sinal para o João. O José tá cuidando do forno. Ele tá montando os tijolinhos lá, tá construindo o forno. Ele manda um sinal para o José dizendo que o forno já está construído, que ele precisa levar as lenhas. O José procura as lenhas, capta todas as lenhas e dispara um outro sinal pro João colocar a lenha no forno. Aí o João coloca a lenha no forno, segue os seus processos que ele tem que fazer e dispara um sinal para Maria fazer o bolo. Maria vai fazer um bolo, vai seguir com o seu processo, que é o fazer o bolo, que tá uma bagunça. É só acompanhar o raciocínio, não é dessa forma mesmo. Maria seguir com seu processo para fazer o bolo, e no final Maria vai disparar o evento de sinal também, evento de sinal para o cliente ir comer o bolo. Aí ele dispara um sinal, aí lá no cliente vai começar um outro processo. Ele pode ser iniciado um processo também. Ele pode iniciar um processo lá no cliente, que é comer o bolo, que é basicamente isso, um evento de sinal. Pronto, apagado aqui. Então esse seria um exemplo de eventos dependentes de sinal. Só o exemplo, só aquela sequência não é para ser seguido. Esse vídeo eu estou falando da funcionalidade, o que significa cada tipo de evento, o que faz um evento de sinal, como ele funciona, os tipos de eventos existentes, o que significa, o que eles fazem, como funcionam, basicamente isso. A gente tem os eventos múltiplos, né? Que a gente vem aqui, botão direito, evento múltiplo. O evento múltiplo de início, ele indica que vários modos ele indica assim, existem várias formas de começar o processo, apenas um deles será requerido. Pode ser começado de várias formas, mas só um vai ser uma forma pode iniciar. Então assim, a gente pode ter um evento intermediário. Um evento intermediário pode ser múltiplo. O evento intermediário múltiplo, que funciona da seguinte forma: esse evento ele pode ser ativado por várias causas. Apenas um deles é requerido. Entendeu? Então, esse evento pode ser ativado de várias formas, mas pelo menos uma deve estar sendo atendida. Tem que ter um requisito ali. E o de início também. A gente pode iniciar esse processo de várias formas, mas pelo menos um requisito deve ser atendido. Para o início de fim, ele indica que vários resultados podem ser dados quando o fluxo chega ao fim. Então indica que vários resultados podem ser dados quando o fluxo chega ao fim. Isso aqui já. A gente tem outros tipos de evento, que é o evento de intensificação. Botão direito,
O evento de intensificação, deixa eu só. A gente tem que mudar o tipo aqui. O evento intermediário de intensificação, ele indica que um processo deve ser intensificado para um nível mais alto de responsabilidade. Então é um escalation, na verdade. Escalation. Então esse processo aqui, por exemplo, quando ocorrer um problema que aquele processo, aquela pessoa não possa executar, aí ele tem um evento aqui de escalation. Ele passa isso para um outro nível. Então esse seria um escalation. Ele manda para um nível mais alto. Não deu com o supervisor, vai com o gerente, que vai para o presidente, que vai para tipo, como se fosse isso. Então a gente pode ter um evento fim, que é um escalation, então pode ser um escalation. Ele pode ser um tipo de escalation que ele indica que uma intensificação é necessária quando o fluxo chegar ao fim. Por exemplo, quando aquele processo executar tal coisa, é obrigatório no fim daquele processo ele comunicar, ele enviar para um gerente, para um nível maior, executar alguma ação. Então esse seria um escalation de fim. A gente pode ter um evento intermediário de link, que ele permite conectar duas seções do processo, né? A gente pode estar linkando duas seções de processos aqui. Então ele não pode ser... Ele faz parte de um fluxo de ações normais, de uma sequência normal. Ele não fica na borda de um processo. A gente tem eventos de compensação. Por exemplo, esse evento aqui, ó, compensação. O que ele faz? Ele permite lidar com compensação. Então ele pode executar uma outra atividade quando uma atividade já foi completada, assim, para não interromper aquele processo. A gente pode ter no fim também esse evento de compensação, que indica que o fluxo foi finalizado e é necessário uma compensação. Um outro evento que a gente pode ter é um evento final de erro, esse é o evento final de erro, que ele permite o envio de uma exceção de erro quando o fluxo chega ao fim. Então você pode ter uma exceção de erro quando o fluxo chega ao fim. Uns dois últimos aqui já terminando, a gente pode ter esse tipo de evento aqui, que é o cancelar. Então ele permite o cancelamento de um cancelamento excepcional quando o fluxo chega ao fim, né? Ele é usado apenas em subprocessos. Que a gente tem um processo, a gente pode ter subprocessos que executam atividades mais detalhadas do processo pai. Então esse seria o cancelar daquele subprocesso. E a gente tem o evento término, né, que é o processo e todas as atividades terminam, independente de haver um ou mais fluxos dependentes. Se tiver um tipo de evento término, significa que tudo está finalizado, terminou tudo, parou ali, entendeu? São esses tipos de eventos que a gente pode ter aqui para elaboração do nosso processo. É algo chato, é mais definição. Esse vídeo é mais definição, mais conceitos de tipos de eventos que a gente pode ter no nosso processo. É importante saber a função de cada um. Próxima aula já é um overview, é algo mais prático, mais simples, mais rápido, menos cansativo e chato. A gente vai estar utilizando as ferramentas aqui para expandir mais o nosso conhecimento prático na ferramenta. Espero que vocês assistam.